tá aí sem Estou triste. Tristeza da moléstia, meu amigo. Essa briga com o Bera deixou o ambiente mais quente, mais feio e mais fedido. Uma catinga de macho dentro dessa sala, mano. Tem 3 convidados agora, tudo cueca. Cadê as meninas? Tinha tanta gente bonita passando aqui ontem, meu Deus do céu. Pessoal, estamos na FINC, Feira Internacional de Negócios Criativos e Colaborativos, uma realização do Sebrae, numa parceria com a Zang Filmes. A gente está aqui, Zang Box Podcast em formato pocket, conversando com palestrantes, expositores, autoridades que estão passando aqui pela feira nos 3 dias. Esse é o terceiro e último dia, e você pode conferir também os cortes de outras entrevistas que rolaram nos 2 dias anteriores, nos próximos dias, claro, no nosso YouTube. Se inscreve aí, comenta, curte, compartilha, ajuda o negócio da gente a crescer, mas também visita a página da FINC no Facebook, que essa live está sendo transmitida lá também, e muitos outros conteúdos vão ser postados por lá. Agradecer também ao pessoal da Layout Locações e da Pride Eventos, que ajudou a harmonizar aqui o espaço, deixar mais bonito, mais confortável. Não sei se nesse momento está tão confortável para os nossos convidados, porque eles estão bem apertadinhos, juntinhos, se esquentando, como se estivessem no frio do Ártico. Inclusive, 2 deles têm uma semelhança tão grande que me assusta. É o sofrimento. Eu estou aqui com Marco Maia, da Austin Games, Rodrigo Brandão, que é professor e game designer, está aqui no evento como mediador de mesa redonda, e com Lauro Perazzo, que é game producer, e vai conversar. Os 3 vão conversar aqui com a gente sobre esse universo game, o mercado de games, o que é que nós temos de novidade. Estejam aí à vontade para fazer um 0 ou 1, depois um empopar, para saber quem é que começa, quem é que termina de falar nas saudações iniciais. Quem começa é o Brandão, né? Que é o mediador aqui. Ah, tá, olha aí. Vai, Vou puxar aqui o microfone para cá. Olha. Primeiramente, boa noite aí todo mundo. É um prazer estar aqui, né, no meu primeiro FINC, minha primeira participação no FINC, dando uma força aí no setor de jogos, né? Abarcando aí tanto jogos analógicos como jogos digitais. Então a gente está com uma galera massa aí de várias áreas, inclusive dentro da parte de desenvolvimento de jogos, né? Da parte artística, parte de design, da parte de negócios, né? Por isso que eu estou com esses rapazes aqui. Até que estão confundindo com... Estão dizendo que eu tenho um parentesco com ele, né? Mas a gente vai explicar melhor isso aí. O programa do Ratinho físico, resolve, né? Nos próximos dias. Na hora do Ratinho aí, qualquer coisa a gente faz um teste de DNA, né? Então a gente tá aqui, né, para dar uma força no evento. Eu não sei se... Eu acredito que é a primeira vez que a gente tem aí um setor dedicado para a área de jogos. Isso reflete muito o que o mercado é hoje em dia, né? Um mercado que já tem 50 anos... que por muito tempo era uma coisa meio que exclusivamente masculina, dedicada ao público infanto-juvenil, e hoje ele é muito mais democrático, né? A gente for pegar os dados aí, analisar os dados, a gente vê que é uma coisa muito democrática, é praticamente meio a meio em termos de gênero, né? Homens e mulheres. As faixas etárias hoje são muito mais expansivas. Eu não sei se vocês viram um dia desse, uma notícia que o Antônio Fagundes, né, estava viciado aí no PlayStation, comprou um PlayStation 4 e estava viciado no God of War. Então, sim, a gente tem muitas pessoas da terceira idade jogando e gostando e descobrindo, né? Um prazer meio que tardio, mas, enfim, mais efetivo. A gente tem tanta coisa para falar que a gente não sabe nem por onde começar, né? É engraçado você tocar no assunto de Antônio Fagundes. Sim. Porque a terceira idade está cada vez mais chegando a ter acesso, assim, de fato, nós estamos quase lá. Então, a terceira idade, logo, logo seremos nós, e nós, logo, logo estaremos aposentados em casa, jogando videogame e estragando That's Over Baby. Já dizia Zé Ramalho. A gente tá mais agora pra, né? Pra terceira idade. Aí, tipo assim... nem que seja na... A idade mental a gente não chegou ainda lá. Mas na idade física, não na cronológica também. A cronológica eu ainda também, estou... Cara, isso aí, o rapaz já tá sem cabelo, né? Não me dá uma idade, não. Não é cabelo, é genético. Não me dá uma idade, não. Toda vez que eu digo a minha idade, eu revelo pra vocês. É genética mesmo, né? É genética. É genética. Mas esse rapaz ainda tem mais. Esse rapaz aí, meu irmão aí de confusão aí. Sei lá o que aconteceu no meio do caminho. Mas o que eu ia dizer é o seguinte:
a galera da terceira idade, a gente não... Tem uma galera que a gente não espera que tenha tanto contato com tecnologia. Sim. E um dos caras que é pioneiro no Brasil em acesso a iPhone, contato com a Apple fodida assim, é Jorge Aragão, e ninguém dá nada por ele. O bicho é viciado em tecnologia, ele já esteve no Flow Podcast. E eu assisti no dia, e por sinal, na hora que eu abri a live... Tava justamente rolando esse papo, ele falando que foi o primeiro cara que teve acesso ao iPhone 3G naquele tempo, que foi lançado aqui no Brasil e tal. E muitas vezes ele viaja para os Estados Unidos para ser um dos primeiros da fila, um dos primeiros a ter contato com o iPhone. Então, assim, a gente vê que uma situação como o Antônio Fagundes jogando videogame não é incomum, tendo em vista que a gente tem também outro senhor que já deve estar bastante senil, que é Renato Aragão fazendo TikTok. Com a esposa dele, né? Que a esposa dele mobiliza e tudo mais, né? Se vestindo como um guri como boy, né? De 15, 16 anos. É que ele já fazia isso há algum tempo na turma do Didi, agora ele só tá que acabou fora da TV, continuando o personagem. Mas esse lance que você falou da terceira idade é bem interessante. Tem uma pesquisa, que eu acho que é a maior pesquisa do Brasil do mercado de games, que é a pesquisa Game Brasil, né? PGB. Já saiu desse ano. Eu tava aqui conversando, tentando puxar, mas se eu não me engano, a faixa 59+, 60+, se eu não me engano, ela tem 7%. Eu vi até agora esse final de semana para dar uma esquentada aqui nos dados, mas eu acho que tá nessa faixa. É tranquilo que eu posso baixar o PDF depois para comentar com mais precisão. Então é muito mais democrática, né? A gente tem mais isso hoje, é um mercado hoje que é bilionário, é o maior mercado a maior indústria de entretenimento do mundo. Ela lucrou mais. Uma coisa que eu gosto muito de reforçar, que a gente passou por uma pandemia que durou aí 2 anos, né? 2020, 2021, começou no começo de 2020, Covid-19. O audiovisual, vocês são caras do audiovisual, vocês sabem que tomou uma bomba pesada, né? Ameaçou a questão das salas, do negócio de salas de cinema, né? Todo o sistema de distribuição. Tiveram que rever, né, o modelo de negócios. Teve aquela coisa ali de filme ser lançado, vai ser lançado no stream, você vai pagar um ingresso, uma coisa além da assinatura. Ameaçou por um tempo, né, por meses, assim, o modelo de negócio tradicional. E a gente viu que a coisa acabou, né, revertendo e coexistindo, né, apesar que o negócio de streams hoje ele tá meio que numa crise também, né, isso é um assunto para outro podcast também com pessoas mais da área também, mas é um negócio também que tá sendo revisto. Porque todo o estúdio hoje ele quer ter um serviço de streaming, isso é um problema também, acaba custando muito mais que uma TV a cabo. Mas assim, o mercado de games não, cara, em 2020 ele lucrou acima das projeções, entendeu? 2021 foi acima, né, lucrou acima de 2020, e só no ano passado que deu uma quedinha, mas mesmo assim ainda ficou acima, se eu não me engano, de 2020, né? Aquém de 2021 e acima de 2020, que é uma coisa muito boa. Acho que foi 189 milhões, se eu não me engano, o lucro do ano passado. Então, é isso, né? A gente tem um inclusive falando da lucratividade do mercado de games nesse período, empresas como a Valve, Riot, que tem os principais games de mainstream aí. A Riot lançou Valorant e foi um sucesso, né? A gente vê que o jogo tem uma adesão muito forte, uma base de principalmente das classes LGBT que necessitam de uma inclusão, porque a comunidade CS é um pouquinho mais tóxica, um pouquinho mais... Muito. É uma galera mais complicada, tá ligado? O Valorant ele ainda é um jogo que, às vezes, você se depara com muita problemática ali dentro, mas não tanto quanto no CS. Mas a gente vê, por exemplo, resquícios que vieram da pandemia, onde as produtoras e organizadoras de eventos tiveram que começar a fazer os eventos de forma remota. Os caras agora estão ganhando dinheiro a milhão, velho, porque eles aprenderam como fazer um campeonato que durava 3 dias. Era tudo muito rápido, muito frenético. Acontecia várias coisas ao mesmo tempo. E de repente você pagava um ingresso e você só conseguia ver uma coisa. Agora eles conseguem vender um campeonato para ser transmitido por um serviço de streaming, geralmente pela Twitch, aqui no Brasil, principalmente em parceria com o Gaules e com a Omelete, né, que é o grupo do Gaules. E agora se arrasta por 15, 20 dias
Um campeonato de LoL que já era de bastante tempo, tem um circuito que se arrastava por vários dias, né? Por várias semanas, vários meses. O Valorant a gente também tem o mesmo exemplo. Hoje eles ainda realizam, claro, os playoffs principalmente. A fase de playoff ou a eliminatória para playoff é quando eles se concentram num espaço. Mas as classificatórias, antes das eliminatórias, aí os caras estão fazendo remoto, meu irmão. E aí eles passam 15, 20 dias aumentando o hype da galera, revelando time novo, jogando algo para a comunidade que faz a comunidade querer consumir. Então eu imagino que principalmente para a Austin Games, que assim como o Lauro faz a parte de produção de games, de gestão de produção de games, vocês podem falar que o mercado de vocês tá bem aquecido, tá bem preparado, tá bom de se trabalhar até certo ponto, né? Pode falar, Lauro. Primeiro os mais velhos. Pô, obrigado, né, pela gentileza. Carinho, né? Cara, o mercado tá de fato aquecido. Ele teve uma retração ano passado, no fim do ano passado, início desse ano, mas tá muito palpável esse aquecimento, né? Essa parte do mercado que a gente está citando aí é uma parte de esportes, né? Do Valorant. Aí é uma coisa... A gente tem que entender que fazem parte do todo, mas não representam o todo, né? Eu acho muito importante falar sobre isso. Porque, por exemplo, ao mesmo ponto que lucra-se mais com esporte e tudo mais, não necessariamente eles estão gastando mais. Não é preciso gastar mais. Isso não é o que acontece com os jogos, produção de jogos. Hoje a produção de jogos é cada vez mais cara, sabe? Por uma exigência dos usuários, mas por um erro de cultura dos estúdios, né? Então aí eu acho que é bom a gente avaliar. Eu sou o cara do pessimismo, né? Eu não sou o cara que vem aqui para dizer assim, fatura bilhões e tal. É um mercado insustentável do jeito que ele vai, sabe? É um mercado completamente insustentável. A gente tá gastando cada vez mais para produzir jogos. Se a gente for pegar a média de quanto era gasto um jogo no PlayStation 1, e aí lembrando, no PlayStation 1 existe muito jogo pequeno, tá? Então você vai pegar os AAAs e vai diluir com um número de jogos pequenos. Era 1 milhão a média. No PlayStation 2 já era 5. Para produzir. No PlayStation 3 a gente já estava chegando à meta de 30 milhões. E atualmente é muito fácil e comum você ver um jogo custar mais de 200 milhões. Cara, não sei vocês, eu não vejo a população mundial crescer nesse mesmo ritmo. Então, principalmente a população que joga, que consome o mercado. A população que joga, ela cresce. Ela só cresce. Porque... Tem só um adendo aí nessa questão do valor. Eu lembro que quando começou essa questão dos orçamentos gigantes, 22 anos atrás, isso quebrou a SEGA. Não sei se tu lembra. Shenmue. 40 milhões só o primeiro jogo. Acho que o custo total do primeiro e do segundo foi na casa de quase 70 milhões. Exato. Mais caro que o custo de produção do Matrix 1, que já foi um orçamento mediano para a época. Né? Do primeiro Shenmue não. O primeiro Shenmue foi o jogo mais caro já produzido até então, né? Foi. Até antes de GTA, inclusive, né? Porque ele, até algumas coisas de GTA, depois de GTA 3 anos, ele pegou dele, a questão do mundo aberto, do sistema free. Mas essa questão do orçamento, isso começou mais ou menos, acho que por aí, 22 anos, 20 anos atrás. E quebrou uma empresa que era uma empresa grande, que ela hoje é só uma third party. Ela é um produtor de software, ela não fabrica mais hardware, né? Que foi a SEGA. Bom, eu queria contribuir uma coisa só em relação a isso também, achei importante. Primeiramente, Zang, obrigado pelo convite, tá? Por estar aqui. Aperriei o juiz dele, foi bastante. Tava no credenciamento, eu disse, meu irmão, você tem que participar, velho, que a gente esteve presente, esteve junto no evento na última semana. Isso. E infelizmente não conseguimos juntar para conversar ali no evento. Aí dessa vez eu disse, não, você tem que vir, meu. Não, obrigado pelo convite. Quando convidar aí, tô à disposição aí para poder falar sobre isso. Eu gosto muito do mercado de games, certo? Acredito muito. Ao contrário de Laura, eu já sou muito otimista,
né? E eu vejo assim que é muito importante, eu acho o posicionamento dele assim, em relação às críticas, tudo. E eu venho, inclusive, agradecer também Rodrigo, é a primeira vez que eu palestro sobre games aqui na Paraíba. Tá? É a primeira. Eu já palestro em alguns lugares aí pelo Brasil, mas é a primeira aqui. Então, já. Falo mais sobre inovação, negócio, mercado pra fora, aqui na Paraíba, quer dizer. Mas de games aqui foi a primeira vez. Assim, falando sobre o mercado, e concordo com algumas coisas que Lauro disse, inclusive essa parte da insustentabilidade em relação aos valores cobrados. Eles são muito mais técnicos do que eu, né? Os caras estão no mercado aí há anos, aí décadas. Mas eu sou gamer, né, velho? E eu comprei Diablo esses dias, tá entendendo? E os caras gastaram horrores pra produzir Diablo, fizeram uma coisa fantasiosa demais, tudo. E o que aconteceu? A comunidade simplesmente odiou tudo que eles fizeram. Então os jogos hoje, e aí é uma coisa que eu venho acompanhando já há um tempo, né? Quando você vai trabalhar com estúdios, aí eu já acho que é um pouco do que vai acontecer, é isso que a gente tá apostando. Os jogos hoje eles vão começar a ser jogos de nicho. Eles vão dominar outros espaços, como já estão dominando. Você trouxe muito bem essa informação do pessoal idoso. Eu vejo em casa, eu tenho uma filhinha, né? E ela joga, a minha sogra coloca o joguinho pra ela jogar, mas minha sogra já começou a brincar também. Porque ela viu que é interessante. E não é nem jogo de PlayStation, como você estava falando, é um joguinho de celular mesmo, tal. Então aquilo ali é um lance que a pessoa tá ali engajando, ela tá ali se divertindo, ela tá ali fazendo. E é aí que entra onde, né? Quem tá discutindo sobre o futuro dos games hoje e onde tá aí nesse mercado, tá entrando. É no nicho, em nichar, em organizar mesmo para um mercado que não vai ter mais uma margem absurda como tinham antes as produções. O cara fazia um jogo e faturava, sei lá, fazia um jogo, gastava 100 milhões, faturava 1 bilhão. Certo? Isso vai acontecendo como aconteceu em Diablo. Teve um lucro absurdo. Só que, infelizmente, vamos dizer assim, o público que joga tá muito mais crítico. Tem jogos aí que estão há anos no mercado sendo trabalhados aí e eles estão já, vamos dizer assim, saturados, o modelo já saturou e a galera tá querendo descobrir novas formas. E esses novos games, essa nova forma de engajar, ele tá muito mesclado com uma coisa que você faz dia a dia. Então, a gente estuda muito, eu estudo muito o mercado do Sudeste Asiático, que eu acho que é um dos mercados mais integrados que tem em relação a games. E, cara, a forma como eles já estão vendo esse mercado, a gamificação atrelada a tudo, os protocolos que eles estão usando, tudo que eles estão fazendo lá é muito mais avançado do que a gente imagina. Então, assim, concordo com eles que é insustentável esse modelo ocidental de produção, mas que existe um outro modelo que está sendo já desenvolvido, já feito, principalmente voltado para a parte onde você trata um estúdio de games como empresa e não só como um estúdio de arte, como era antes, né? E aí a coisa começa a ter uma mudança um pouco mais substancial no resultado. Eu tenho um negócio pra compartilhar, mas eu quero ver. Não, mas eu vou. Assim, a graça de estar aqui é discordar, né? Senão, se fosse pra vir os três aqui só pra concordar, então é por isso que eu vou até afiar mais a minha discordância em 2 pontos, tá? Vocês falaram aqui já mais de uma vez sobre idosos e games. Cara, o comportamento de idosos com jogos, falando solto dessa forma, fica parecendo que os idosos simplesmente começaram a jogar. Descobriram isso. Cara, a gente tem que ver 2 coisas aí, 2 fenômenos culturais que são verdadeiras revoluções. Primeiro, os smartphones. Os idosos estão concentrados nesse território de smartphone. Não é como se idoso do nada começasse a jogar Mortal Kombat. Ele começou a jogar o que estava ali empurrado a ele, porque a TV perdeu espaço, a gente começou a ter uma mídia, né, uma fonte de entretenimento, né, na palma da mão, e isso começou a ser empurrado, e aí em algum momento o cara acaba jogando. O fato do Antônio Fagundes jogar God of War é a exceção dentro já desse fenômeno, é uma coisa especial. Só que ele está um pouco nesse ponto. O outro ponto, perdão, apertadinho aqui. É a idade. A coluna vai. Tem isso também. Eu entendo, bicho. A coluna aqui. Eu tô aqui sozinho, a coluna dói. Imagina aí. Passado os 60 não é fácil. Imagina aí com 2 te apertando. Pois é. Aí, o outro ponto, que aí eu vou discordar do Marco e falar ainda mais desse aprofundamento
da iminente crise, que todo mundo já sabe, todo mundo já comenta sobre isso. A gente tem movimentos já da indústria de achatamento e expansão, né? Eles estão sendo cíclicos e a cada achatamento ele está sendo mais violento, né? Assim como as expansões eram cada vez maiores, a gente nota que cada vez mais a expansão é menor. Então, fiquem livres para discordar, mas parte outra coisa também, o repasse dos valores. Tem que falar aqui. O repasse também dos valores, o público já está discutindo que vai aumentar o preço dos jogos. Porque o padrão hoje, o quê? O dia você estava pagando R$150 um jogo lançamento. 150, 180, 200. Agora é comum 300. 300. E já estão dizendo que vai aumentar mais. Por quê? Vai ter esse repasse. Porque quem está administrando as empresas já notou isso, tá? Outro ponto que a galera gosto de falar, e é esse ponto que eu vou pegar mais no pé, porque é justamente o contraponto total do Marco e tal, até pra gente poder ter uma discussão mais animada aqui, mais acalorada, né? Mediador. Jogo. Pau de doido que vai levar sozinho. Pau até querer mais. Jogo, apesar de ser essencialmente um software, não é um software. Jogo é arte. Jogo é arte. E aí você usa lógica de software, lógica de serviço de software, e vai acontecer com a indústria de jogos o mesmo que aconteceu com o cinema. Você vai ver ali, por exemplo, quando você vai pegar filmes de grande sucesso. E aí, filmes de grande sucesso focados no público final, no público massivo. Você tem a Marvel com todos os filmes de Vingadores. Cada vez eles tinham que replicar aquilo sendo mais grandioso, entregando sempre a mesma história para uma galera que está sendo educada a esperar sempre mais, o que é ruim. Aí eles começam a dar uma lógica de produto a uma coisa que é arte. E aí o que acontece? Depois, um susto repentino dos produtores de que as pessoas pararam de se interessar. Por quê? Não gera mais aquele estímulo, não gera mais aquela ponta de você ser cativado por aquelas histórias. É repetição do mesmo. Ganhou sentido de produto, deixou de ser arte. Em relação à indústria de blockbusters, eu, como consumista e como já tive a oportunidade de estudar e debater sobre o tema no meu tempo de universidade e tudo, eu tenho uma opinião bem divergente da sua. Você vê pelo lado da arte, eu vejo pelo lado da lacração. A agenda ideológica que Hollywood está se obrigando a executar nos filmes, o que a gente vê na Marvel hoje, nos filmes da Marvel, deixa eu só entender. Uma agenda ideológica muito forte que tornou o filme chato, velho. Deixa eu só entender o teu raciocínio aí. A Disney está perdendo dinheiro por conta de agenda ideológica. Ela está fazendo agenda ideológica. Exatamente. É uma desnecessidade, é uma necessidade de atender uma agenda ideológica de tipo colocar um intérprete, um intérprete negro para fazer um personagem que é ruivo, porque se não botar, aí diminui um grupo, porque bicho. É um assunto polêmico. Eu acho que não tem necessidade de entrar nessa seara, não. Vamos falar de games. Eu quero entrar nessa seara. Eu quero usar um. Eu quero entrar num ponto do que Marco falou, que eu achei bastante interessante. Que é quando você começa a nichar, e a necessidade de nichar o mercado. Porque quando você nicha, na verdade você começa a entender para onde você deve se direcionar e direcionar a produção da sua empresa. E aí eu não estou falando só da indústria de games. A minha produtora mesmo, a gente precisa se direcionar para um determinado mercado que está trazendo mais rentabilidade naquele momento. A popularização, a acessibilidade maior dos smartphones torna o acesso a game mobile uma realidade para qualquer classe social, para qualquer faixa etária. Vai ser muito natural que mais Antônios Fagundes
apareçam jogando alguma coisa no celular. Vai ser muito mais complicado que mais Antônio Fagundes peguem num joystick e vá fazer uso de um game em console e numa televisão. Mas no celular se torna cada vez mais fácil de achar. E eu acho que para a realidade de vocês também, a questão do game voltado, a gamificação voltada para o ensino e para o mercado, para poder dar norte para várias empresas, por exemplo, que precisam fazer um treinamento, mas que o treinamento pelo treinamento se torna chato, mas que quando você coloca aquele treinamento em forma de game, ele se torna interessante para o colaborador e até para quem está fora da organização participar e entender como funciona aquele espaço, né? Aquela instituição. Agora, você estava falando da questão da inclusão pelo smartphone. Só pegando um adendo aqui pra gente fazer um bate-bola aqui, um ping-pong massa. Os jogos casuais, assim, os smartphones já foram sinônimo de jogos casuais. Eu acho que já a gente pode entrar nesse consenso. Não é mais, a gente já tem jogos mais hardcore, mais complexos dele. Mas há quase 20 anos atrás, pouco menos, a Nintendo ela teve que se ressignificar, se reposicionar no mercado. Uhum. Porque lá na 6ª geração, acho, no GameCube, ela tomou um pau lá. Era um bom console, ela tem umas IPs sensacionais, todo mundo sabe disso, né? Metroid, Zelda, Mario, Kirby, por aí vai. Mas ela tava tomando bomba, principalmente depois que a Microsoft entrou no mercado. Graças a Deus, né? A SEGA saiu, ela entrou. Mas ela se reposicionou, lançou um Wii. Era um console com um hardware inferior. É uma estratégia que ela tem até hoje, né? Já estão anunciando aí o Switch 2, estão dizendo que vai ser a mesma estratégia, que ele vai ter um hardware similar ao PS4. Mas ela usou uma chamada estratégia do Oceano Azul. O que aconteceu? Ela quis alcançar não jogadores. Ela não teve foco no hardware, ela quis alcançar não jogadores. Uma parte expressiva desses não jogadores era exatamente os idosos. Então, galera, vamos usar o console para coisa fitness, fazer exercício. Galera que não joga, vamos jogar. Dentro dessa galera que não joga, vamos pegar o pessoal da terceira idade. E houve uma adesão muito forte. Tanto que, se você for pegar a geração do Wii, do PlayStation 3 e do Xbox 360, mesmo o Wii, se a gente for debater aqui, vai ser um debate longo, não sendo exatamente um console daquela geração, mas ele foi o grande vencedor. Entendeu? Acho que o PlayStation 3 e o Xbox ficou ali com 86 milhões e o Wii, acho que foi passando dos 100 milhões. Né? Ela quebrou essa barreira. Se reposicionando e focando no público que não era jogador. Os smartphones, ele tem isso, ele tem esse alcance. Quando eu falei aqui que estava muito democrático, inclusive as mulheres também, hoje é meio a meio, é 50-50, fica nessa oscilação. As mulheres ficaram com maioria com 51, 52, 53%. Por conta disso, diz que é por conta dessa inclusão dos smartphones, mas elas são muito presentes também nas outras plataformas. Mas o grande culpado são os smartphones, né? Acho que o Marco quer dar uma... Não, é assim, quando o Lauro fala que falar sobre discordar e tal, eu acho que não é esse o ponto da discórdia. E sim, é exatamente o ponto de vista, né? A forma como que você tem o ponto de vista de fazer as coisas. O Zang trouxe um ponto de vista aqui da parte de empreendedor, ou seja, a visão dele de enxergar como resolver o problema de alguém. Eu não vou resolver o problema de alguém sendo uma produtora AAA. Eu vou resolver o problema de alguém conversando com ele, entendendo qual que é o problema. Uma das coisas que eu vejo, e vocês estão falando aí muito bem, tipo, existe sim no Brasil, e eu falo isso muitas vezes, uma indústria de artesãos de games, né? O cara que faz arte mesmo, com amor, e faz porque ele acha, nas verdades dele, acreditando naquilo que ele entende como o melhor para ser feito, que deve ser feito daquela forma. E no mercado hoje de games, e isso daí está sendo mostrado cada vez mais com os lançamentos que estão sendo feitos, os jogos que a galera fala que é caro, pagando R$300, R$400, quando você coloca numa balança com um jogo de celular, que o cara gastou 2 semanas para fazer, sei lá, o jogo de celular monetizou muito mais que isso. Uma senhora, como vocês estão desmerecendo, pode gastar R$1.000 por mês sem nem ver, utilizando um joguinho de celular. Uma criança, um menino de uma comunidade. Só que ninguém desmereceu as senhoras, não. Desmereceram as pessoas da terceira idade.
Mas vai pegar fogo uma pessoa do Free Fire, só porque ele é de uma comunidade e não é tão rico quanto as pessoas com que vocês fazem jogos e vendem, que paga 300, 400, o cara pra comprar uma camisetinha, tá num fit legal, ele gasta 1.500 conto por mês. Isso daí a gente viu, Irmão, a gente vivenciou. A comunidade de PUBG Mobile, Oxe, tá de louco, Free Fire, rapaz. Então, assim, é uma galera que gasta uma PUBG. grana. Free Fire, por exemplo, é um jogo que gastou 800 milhões de dólares pra ser feito? Não. Só pegou Meu a amigo, engine ele pegou- de um game que já foi Exato. criado, inclusive Não utilizou nem eles como game console. designer e game producer. Os caras, lógico que utilizaram, mas tipo assim, não precisou nem da genialidade. Eles pegaram a essência de um jogo, fizeram um jogo direcionado pra um público que não era assistido, que era esquecido. Gente, isso é empreendedorismo e isso tá acontecendo mundialmente. Agora, logicamente, quando você vai numa esfera muito superior e trabalhar com Nintendo, Microsoft, essas coisas, aí o negócio começa a Eu ser muito mais entendo avançado, perfeitamente né? que aqui na sala nós temos uma pessoa que tá mediando, que seria Rodrigo, e nós temos os dois lados. Tá E tudo nós- junto aqui, viu? Eu tô até ligando acho que aqui. é irmão, é porque são irmãos, pô. E nós temos, obviamente, claramente, dois lados da moeda muito fortes. Um lado da moeda que trabalha mais o game pelo lado da arte, pelo lado de vender aquilo que ele, as suas concepções, e um lado da moeda que vê mais pelo lado do empreendedorismo. Não que você não seja empreendedor, Lauro, mas pelo lado de quem está desenvolvendo, olhando para o mercado. Eu imagino que Marco é o cara que desenvolve produtos pela Austin Games, desenvolve um produto voltado para solucionar problemas do mercado, enquanto que você, aparentemente, é a pessoa que desenvolve os produtos, que desenvolve games, para ter aquela satisfação de mostrar a sua arte, de contar uma história, roteirizar uma história e ter uma comunidade que consome aquele seu conteúdo, aquilo que você produz. Cara, não, eu não vejo. É o inverso. Não, É o inverso? É literalmente. Ou vocês estão brigando errado, porra. eu não vejo assim. É que o Lauro é incoerente. Não. É uma incoerência. Mas se o Lauro é incoerente, você também é, porque vocês estão brigando errado. Vocês estão brigando. Como eu disse, eu concordei com ele. Você não entendeu, não? Eu falei. Eu tô Cara, dizendo pra ele, tá falando que tá É discordando. que são duas coisas assim. Mas eu gosto da ideia da discórdia. Eu só venho pela discórdia. Né? Não, até eu peço desculpa se em algum momento eu me exaltar. Nada, queremos exaltações nesse espaço. Cara, mas é porque o que acontece, cara, a galera é muito viciada em truísmo, né? Você vê muitos cursos assim de truísmo e tal. E eu não interpreto muitas coisas do mesmo jeito que a galera tá interpretando, né? Por exemplo, cara, você tratar game como arte não necessariamente deixa de olhar ele como um negócio. Ele é um negócio, tem que ser vendido e tal. O problema é que, por exemplo, eu vou citar um exemplo aqui bem pontual do que está sendo citado nessa conversa, né? Falou-se aqui de PUBG e de Free Fire. Free Fire foi feito pensando na comunidade menos abastada? Não necessariamente, cara. Sabe? Free Fire, qual o grande trunfo da Free Fire? É a parte de negócio? É por isso que ele é sempre inferior ao PUBG. Porque teve toda a parte intelectual ali pensada e voltada para fazer um bom level design, que o cara só fez uma cópia, né? Temos que concordar nesse ponto, sabe? De tipo assim, teve um cara ali que em teoria só focado na arte, né, vamos dizer assim, mas tratando a coisa muito mais como uma experiência que tem que ser vivida, que parou, que formulou, e essa parte é muito valiosa, né? E tem uma empresa que eu não sei exatamente, porque eu realmente desconheço, tá? Então eu preciso dar uma lida mais. Eu não considero que ela fez Free Fire pensando unicamente naquele público, mas porque PUBG era impossível de ser rodado em muitos smartphones, sabe? A mesma coisa quando a gente cita assim, não, vamos nichar cada vez mais. O Wii, pra mim, é o inverso do nicho. O Wii é a abertura. O Wii é jogo pra todo mundo. Quem é nicho é o Xbox e era o PlayStation ali, naquela situação. E ali o nicho quebrou e a abertura venceu. Tem que pensar um pouco nisso, porque parece às vezes que a gente tá seguindo um caminho lógico.
O que eu discordo, eu digo assim, cara, não é isso. Tá dizendo A, mas na verdade é menos A, tá ligado? É o oposto. É nesse ponto. Não sei se eu... Não, eu concordo também, claro. Pega o microfone. Oi? Não, eu tô dando... Não, e foi Ele uma é seu porta... amigo. Ele é seu amigo. Queremos escutar você falando. Foi uma porta de entrada para muita gente, vários públicos que não eram games, deu super certo. Interessante que foi uma estratégia que ela foi deixada antes pela Nintendo com o Nintendo DS. Pioneira, né, na questão da tela sensível ao toque. 2004, enquanto a Nintendo lançou o DS em 2004, a Apple lançou o iPhone em 2007. Para você ver como ela é muito inventiva, inovadora, sempre teve essa cultura, se você for pegar todo o histórico da Nintendo, né, até como alguém que salvou a própria indústria, né, ali do Crash de 83 e 84. Mas eu concordo, e foi um período bem problemático, porque a Sony mesmo, quando ela lançou o PlayStation 3, foi de uma forma, alguns dizem até, colocam um adjetivo arrogante, porque ela estava super bem, o primeiro deu super certo, o segundo deu super certo, ferrou a SEGA também com aquela velha estratégia inicial de anunciar uma coisa que é além, não, ela na verdade ele é aquém daquilo que ela anuncia na E3, né, nessas feiras e tudo mais. Mas assim, foi um empate técnico, mas ela penou muito para poder, né, ficar na liderança. Mas é isso, cara, assim, isso, eu concordo com o que você disse, assim, eu tô tentando a gente medir aqui na tentativa. Mas fique livre para discordar. Não, mas eu concordo, quando é para concordar e discordar, eu, né, independente da minha posição aqui, vocês não veem que eu tô bem livre, certo? Mas, Marco... Cara, eu acho engraçado isso, porque assim, primeiro, que ele disse, falando sobre nichar, desnichar e por aí vai, né? O Lauro tem as visões dele, eu acredito, e o bicho é super experiente. E eu acho assim, em relação a isso, ao mercado gamer hoje em si, né? Ele tá ainda tão incipiente em relação a mundo, sabe? Tá iniciando, tá dando os primeiros passos. Os números começaram a aparecer agora, mas dos números que estão falando que a indústria gamer ganha do cinema, TV, filme e tal. Esse negócio começaram a falar agora, que por isso que tá saindo na moda, né? Tá aparecendo. Mas o mercado gamer coisa aí de 30 anos atrás aí, era um mercado já muito bom, certo? Mas ainda com empresas que estavam começando a trabalhar, mas tinham muitas coisas assim que, quando você ia analisar a forma de fazer, era muito nessa visão de arte, de produzir algo legal, algo, mas era um negócio bem early stage, né? Vamos dizer assim, no formato de negócios. A galera que consumia era aquela galera que era nichada mesmo. Quem era gamer, nerd antigamente, era pouca gente, velho. O cara que jogava tudo, o cara era visto como... Se o cara não jogava bola na rua, tava jogando videogame, ele era um nerdão, tá ligado? O cara que era excluído e tal. Hoje não existe mais isso, tá ligado? Então, assim, hoje nós estamos num formato de amadurecimento de mercado. É isso que a gente tá. Isso não é Brasil, isso é mundo, né? Hoje a gente tem pra você ter noção... Hoje é tão doido esse negócio de jogo, que a discussão legislativa no Brasil hoje, e aí vamos falar de cenário brasileiro, né, de games, confunde o cassino ou a PixBet da vida com games em geral, tá ligado? Que é uma coisa de louco, tipo, é uma coisa... Quem analisa aquilo, vê aquele joguinho do aviãozinho lá, tudo, acha que aquilo lá é jogo. Não é, tá ligado? O jogo é toda outra vibe. Então, tipo, como vai falar sobre... esse lance de arte, tudo, sendo que um jogo considerado legalmente, né, que é um avião literalmente fazendo o mesmo movimento, a mesma animação, ele gera muito mais dinheiro do que a maioria dos grandes estúdios brasileiros. E aí, meu amigo, não tem o que falar, negócio é negócio. Infelizmente não dá pra levar a sério nosso parlamento, nossa não, Constituição. Tem que levar. Não dá pra levar a sério, eu vou lhe dizer por quê. Nossa Constituição é uma jovem senhora de 35 anos. Atacada. Mas é o que a gente tem. Que ainda tá aprendendo e levando porrada pra poder começar a pegar no tranco, tá ligado? Eu vejo a nossa Constituição como aquele cara que ainda não saiu da casa da mãe e tem que aprender umas paradinhas ainda pra poder evoluir e crescer. É tanto que a gente chega num momento como esse que se confunde
PixBet com o mercado de games. E aí Mas, Zang, mas assim, é um ó, idiotice completo. mas então, só pra você entender seu ponto, assim, só pra eu falar assim, que ele falou que não pode levar a sério. Aí que é o ponto. Quando você tem a legislação, e não é só no Brasil, tá? Portugal tem uma coisa muito parecida, todas as ilhas de paraísos fiscais é bizonhamente igual. Então, assim, não é uma coisa só Brasil, não. Quando fala que a gente tá decidindo, mas é um mercado global ainda, ele é muito incipiente na parte de games. Esse é o problema. E aí isso você não pode desconsiderar e levar pro lado da chacota e tal, porque é muito sério. Então, nesse ponto, quando eu trabalho desse jeito, o Rodrigo aqui, por exemplo, que vai procurar um recurso, que vai procurar alguma coisa para fazer, um dinheiro de verba, alguma coisa para fomentar a indústria de jogo, ele vai se esbarrar numa competição que é desleal, entendeu? E até que é difícil de trabalhar. E aí, isso barra o início de vários projetos que poderiam ser muito bons. Então, eu acho que essa parte de como entender o mercado e como ele está sendo entendido é uma oportunidade gigante para todo mundo, certo? E é por isso que eu sou muito mais otimista do que pessimista, porque ainda tem muito a crescer. Ao contrário que você falou que já tá numa bolha estourando. Eu acho que não. Tem muito a crescer ainda, entendeu? Eu quero ouvir o que Lauro tem a dizer para eu poder colocar mais uma ponderação. Isso. Só para a gente poder concordar e discordar e irmos para os finalmente, porque já estão me apertando para chegar aos finalmente. E tem finalmente, Os finalmente é vocês dois saírem, Rodrigo ficar e vir os dois, a plateia que tá do lado de fora esperando há mais de 20 minutos para que essa bagunça, essa discussão acabe e eles possam vir conversar coisas mais sérias. Os meninos parecem estar mais... Nossa senhora, hein? A conversar e não discutir. Deixa eu só dar uma informação aqui, só para não ficar coisa solta para todo mundo que não entende da área. Quando a gente fala assim que o governo brasileiro, né, e outros governos encaram o jogo do mesmo jeito que encaram jogos de azar, tem que lembrar que isso é tributário, tá? Não é como ele encara realmente jogo. Porque em contexto de arte, há editais e o governo vê jogo como arte. Que essa foi uma das discussões de por que game não poderia ser esporte no Brasil. Por quê? Porque eles já estavam classificados como arte e não poderiam receber mais de um incentivo ao mesmo tempo do Estado, né? Então, eu quero deixar só esse ponto aí, porque às vezes fica confusão, como se o governo brasileiro enxergasse que aquele joguinho que você está jogando é a mesma coisa. Porque ele considera que a forma de monetização ela vai se assemelhar porque ela invoca certos pensamentos e certos comportamentos que são similares aos jogos de azar. Se isso é real ou não, eu não estou aqui para ficar discutindo sobre isso. Mas a gente vê, por exemplo, o governo, o parlamento inglês proibindo a EA, né, com as conhecidas loot box, né? Que era, em outras palavras, jogo de azar. Então, não é uma coisa... Só para não parecer também... Eu só estou falando isso... Não é nem pela correção. É só para não parecer também... Que a gente pode estar discutindo isso de forma assim... Sem explicar os conceitos. Tá? Porque fica parecendo, às vezes, que todo mundo é um idiota. Tá ligado? Mas dá para ter esse entendimento, Laura. Eu vou dizer por quê. Porque nós somos os seres vivos mais desenvolvidos na face da Terra. A gente tem a capacidade de pensar. E, aparentemente, os nossos representantes, eles não têm essa capacidade. Porque o seu game, o game que o Marco faz, pode ser que o game de vocês seja arte e não seja esporte. Mas quando a gente parte para outros games, como já foram citados aqui, PUBG, Free Fire, Valorant, CS, Warcraft, World of Warcraft, League of Legends, não são apenas games. Existem comunidades, existem grupos que se formam para serem competidores, estão ganhando dinheiro com isso, são atletas que se preparam para serem atletas, que sofrem as mesmas coisas de outros atletas, de repente até mais pesado do que um atleta de futebol, por exemplo, porque tem toda a parte psicológica da competição, que muitas vezes a gente que está do lado de cá só brincando ali, WASD, barra de espaço e mousinho para atirar, a gente não espera no momento em que a gente se coloca como profissional, como competidor de uma determinada modalidade ou de um determinado game, que a gente vai enfrentar
um problema psicológico por pressão, porque na cabeça de qualquer pessoa, eu imagino, de qualquer gamer que é profissional, que é atleta de esporte hoje, eu tenho certeza que aquilo não começou como algo sério ou como uma profissão. Começou como uma simples brincadeira. CS, pra mim, o CS me salvou, certo? O CS me salvou. O CS foi terapêutico pra mim, para que eu não me matasse durante a pandemia. E eu imagino que o CS também salva, por exemplo, vários jovens do nosso país, de comunidades de gueto em São Paulo, principalmente, onde mais se formam times. E assim, não dá para aceitar que a pessoa se sente para discutir um assunto e simplesmente vire só a primeira página e diga: isso aqui é arte e não é esporte. Beleza, vamos para a próxima pauta. Isso é o que não dá. E aí é onde eu falo, Marco, que não dá para levar a sério. Não é questão de que a gente não deve cobrar ou de que nós não devemos nos posicionar para forçar uma situação frente ao governo, frente aos representantes. Mas não dá para levar a sério, sei lá quantas mil pessoas que tem nessa porra desse país como político, que estão ali para fazer as leis e fazer aquilo valer, e eles não levam a sério uma comunidade que cresce cada dia mais, que gira a economia cada dia mais e que dá cada vez mais visibilidade para o Brasil e para o mercado de games brasileiro. Pô. Eu vou deixar o Rodrigo falar, mas se a gente for entrar só nessa discussão, me convida outro dia, que aí eu faço toda a colocação contrária a isso. De um jeito que faz sentido, tá ligado? Mas a sua colocação foi muito didática. Eu concordo contigo em uma série de coisas. Em especial, a gente tem que cobrar. Entendeu? Não adianta ficar em casa chorando. E não é só na área de game, não. Em tudo. É em várias áreas. Pessoal, Bera já deu todo tipo de sinal pra eu parar esse negócio e dar a oportunidade dos meninos entrar. Os meninos estão ali acompanhando, só no raidinho de pilha. Vamos dar a chance pros meninos. Já se tem um convite pra se ter um outro embate. Quem sabe a gente não faz num outro espaço lá no estúdio, sim. Numa outra feira, num outro momento. Vai ser massa. Eu gosto dessa coisa. Eu gosto quando o clima fica quente pela discussão. É bom demais. Se fosse com uma garrafa de cana no meio, só tem aqui disposição. Mas a gente não tá tomando, não pode. Enfim, eu quero deixar o espaço agora, já agradecendo a participação de vocês. O Rodrigo ainda continua com a gente, porque nós vamos ter mais duas pessoas da área de games, mas eu quero deixar o espaço para Marco e para Lauro fazerem suas considerações finais. E, claro, o Rodrigo também contribuir com esse momento, com esse espaço, essa discussão que nós tivemos aqui. Cara, agradeço aí o convite, né? Tanto do evento quanto de vocês. E galera, assim, o mercado é bom. O que eu tô falando é que, tipo assim, modelos não são sustentáveis, né? Modelos não são sustentáveis, né? Então, eles precisam ser revistos. É nesse ponto, assim, que eu toco muito. E pedir uma desculpa aí, cara, sobre alguns momentos da discussão aí que eu perco a paciência. Adoro. Mas é porque são o que... Cara, toda vez que a gente entra na discussão, são os mesmos argumentos, não tem profundidade. Esse lance que eu sempre procuro dizer assim, cara, ó, vamos lá, vamos falar sobre por que isso acontece. E se tá bem, sabe? Então eu peço desculpa só a esse ponto aí. E obrigado, tá? Fazer igual aquela deputada de novo. Acho que esse rapaz tá me chamando de burro. Mas eu gosto, velho. Eu quero esse lance. Eu gosto de ser o burro para que quem tem realmente conhecimento traga essa luz. Lembrando que eu não tô chamando ninguém de burro, não, pelo amor de Deus. Tô só falando, eu gosto de ser o cara que não tem o conhecimento para trazer o cara que tem conhecimento para me ensinar e aí eu poder começar a ajudar outras pessoas também a entender. O espaço do Zankbox foi criado também com esse intuito. Marco. Cara, agradecer demais. Eu acho que essa é a essência, tá ligado? De uma discussão. Como eu falei, eles são técnicos, né? Os caras têm décadas aí de experiência, de vivência no mercado. E são pessoas que vivem e sentiram na pele todas as dificuldades que tiveram. Bom, dizer aí que nós somos a Austin Games, estamos aqui em João Pessoa, na Paraíba, exatamente para ajudar, né? Pessoas aí que queiram entrar no mercado gamer, que queiram trabalhar no mercado gamer, que queiram desenvolver suas habilidades, seus negócios no mercado gamer.
A gente está aí para poder fornecer todo tipo de suporte para vocês, de alguma forma, né? Não é uma coisa altruísta, né? É uma coisa de negócios mesmo. Então a gente está aqui para fomentar o empreendedorismo e a gente sabe que quanto mais empreendedorismo tiver, mais chance, mais oportunidade vai ter para outras pessoas. Então é isso que a gente quer fazer. A gente quer desenvolver esse cenário, principalmente aqui no Nordeste, tá bom? Então conta com a gente aí para quem precisar. Um Rodrigo abraço. quer falar agora? Ou deixa eu receber os... Vamos receber o resto do pessoal. A gente vai para um intervalinho rapidinho. Vamos só fazer a troca dos convidados, beleza, galera? Zang Box na FINC, Feira Internacional de Negócios Criativos e Colaborativos, uma realização do Sebrae em parceria com a Zang Filmes. A gente volta já já.